É uma história não muito conhecida dos irmãos, mas eu acredito que todos conhecem. Não é uma história que é muito falada, mas é a história de um homem que ele foi um guerreiro, ele lutou, porém, irmãos, em um momento de desespero, ele faz um voto. E esse voto, irmãos, muda a vida dele. A história de Jefté, no livro de Juízes, no capítulo 11, diz assim: era Jefté, um gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não entrarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Irmãos, eu quero ler só até aqui. Essa história me chamou muita atenção, porque nós, quando conhecemos alguém, a gente começamos logo a rotular, pelos defeitos. Não é assim? E fulano que é um bandido, é assim? Ou já julga logo pelo seu defeito. A Bíblia diz claramente que ele era um homem valente, porém, e o porém, muitas das vezes, tem atrapalhado a nossa vida. Eu tenho um sonho, porém, eu acho que não consigo. Porém, eu não fiz isso. E Deus, a gente vê assim, que Deus, ele fez algo grande na vida de Jefté, porque Jefté não vai lamentar. Ele sai da casa do seu pai, porque os irmãos dele dizem claramente: você não entrará à casa do nosso pai. Então a Bíblia diz claramente que era o mesmo pai, não era a mesma mãe. Então ele sai, se você continuar lendo o texto, ele vai para um lugar, eu acho que o nome é Top, mais ou menos esse nome, e ele se junta com as pessoas sem futuro, com os homens, porém ele não se contamina, ele passa a liderar esse povo. A Bíblia diz claramente que eram uns homens que não tinham tanto futuro. Se você ler, você vai ver isso, porém ele passa a liderar. Então, irmãos, vai acontecer uma guerra e os anciãos mandam chamar esse homem que foi expulso da sua casa. E ele fica meio: como assim, vocês me expulsaram e agora querem me trazer de volta? Então ele diz: se vocês deixarem o seu cabeça, eu vou voltar. Então, irmãos, esse homem, ele não vai reclamar porque os seus irmãos lhe expulsaram de casa. Pelo contrário, você vai ver que é uma preparação desse homem para ele voltar a ser juiz. Porque, irmãos, eles viviam no alto e baixo. Deus abençoava, eles estavam, porque Deus estava uma bênção. Quando eles estavam na bênção, eles esqueciam de Deus. E hoje não é diferente, Hoje não é diferente. O povo de Deus continua da mesma forma. O desejo do Senhor não era que o povo tivesse líder, tivesse apenas Deus. Mas Deus levantava um juiz para liderar aquele povo. Então, esse homem volta para a sua cidade e ali ele tenta conversar com seus inimigos, mostrar biblicamente que aquela terra não foi tomada, foi o Senhor que deu. E eles conseguiram, porque a terra que foi dada por Josué, que foi a posse deles, mas eles não querem acordo. Então tem uma guerra. E Jefté tem consciência que ele não vai ganhar essa guerra. E ele diz: e agora? O ponto dessa história, irmãos, que eu quero te falar nessa noite é: tenha cuidado no que você vai prometer a Deus. Olha o que ele promete: Senhor, se o Senhor fazer com que eu ganhe essa guerra, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu te ofereço em holocausto. Eu acho que está escrito, não sei se é no 31, quem primeiro na porta da minha casa me sair ao meu encontro, voltando eu, vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha o que esse homem promete ao Senhor. Isso em meio a um desespero. Quantos de nós fazemos um voto desse?
E a gente acha, irmãos, mas esse é um voto muito difícil. Se eu não fizer, Deus vai me perdoar. Não, você prometeu. Deus não te pediu nada. Você prometeu. E isso mudaria a história desse homem. Ele está no livro dos heróis, lá no livro de Hebreus. Mas, irmãos, a história desse homem podia ser diferente. Você vê que Davi, ele diz: Senhor, aquieta minha alma, acalma o meu coração. Veja que ele não fez voto. Ele pediu para que o coração dele ficasse calmo. Isso Davi falou. E Jefté tomou uma decisão tão precipitada de fazer um voto desse. E eu acredito, irmãos, que naquela guerra, Deus deu uma vitória. Está escrito aqui que Deus deu uma vitória. Mas a cada luta, ele dizia: Senhor, quem será que vai sair ao meu encontro? E ele estava muito agoniado. E quando ele vai chegando na sua casa, sai a sua única filha ao seu encontro. Ela sai dançando e muito feliz e vai abraçar o pai. E a Bíblia diz aqui claramente que ele começa a chorar e rasga as suas vestes e diz: ai, minha filha, quanta dor você coloca no meu coração, porque eu fiz um voto ao Senhor. Então a filha dele, você vai ver que ela diz: pai, eu louvo ao Senhor pela sua vitória, que seja feito a vontade de Deus. Em outras palavras, ela disse para o pai. Apenas ela pede 2 meses, para que ela vá lamentar nos montes com suas amigas. E quando volta, acontece. E eu estava lendo outras histórias, e tem historiadores que diz que ele pode ter oferecido igual foi oferecido Samuel como os nazireus. Mas eu particularmente, a Bíblia diz aqui claramente que é o holocausto. E a Bíblia diz claramente que Deus, ele pediu o filho, de Abraão. Então, quando Deus pede, é uma coisa. Quando você oferece, é outra. Você vê que Deus, ele proveu. Mas aqui a Bíblia diz claramente que quando ela volta com os 2 meses, acontece. Só que a Bíblia não fala muito o que foi que aconteceu. Diz que ele cumpre o seu voto. Não sei se ele deixou ela em um lugar, porque a Bíblia diz que ela é virgem e as mulheres todo ano lamentavam por ela. Não sei se foi ter morrido ou se por acaso foi oferecido para estar em um lugar para se dedicar apenas ao Senhor. Vocês estão entendendo? Então, independente, porque nessa época as mulheres zelavam muito pelo casamento, de ter filho. Então, alguns acham que foi isso e outros acham que realmente foi o holocausto mesmo, a morte. Mas, independente do que seja, quando você lê, você vê o desespero desse homem e diz: meu filho, ele chora, ele rasga as suas vestes. Então, eu acredito que realmente foi um holocausto. E o que eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, é que sempre que você for fazer um voto ao Senhor, pense direitinho. Porque o Senhor, irmãos, ele vai querer. Porque não foi ele que pediu, foi você que ofereceu. Então, que nós venhamos cumprir aquilo que nós prometemos ao Senhor. Amém? E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.